Boa tarde, que bom poder estar novamente juntos. E hoje estamos a falar sobre o tema que mais gostamos como crentes. Todos os temas são bons, mas nós estamos a falar sobre a ressurreição de Cristo, já que hoje, domingo, é domingo dessa ressurreição. Nós estamos a celebrar, lembrando aquilo que aconteceu já faz mais de 2000 anos, não é? Ou 2000 anos. E uma coisa interessante é que nós podemos, esse ano, celebrá-lo de uma maneira distinta. Sempre estamos acostumados a fazer uma atividade, principalmente as igrejas evangélicas, sempre estão a fazer algum coral, algum teatro, algum culto especial, mas hoje nós temos que estar conectados através de o meio que são as redes sociais, mas graças a Deus que nós temos isso. E já que estamos a falar de ressurreição, nós precisamos reconhecer que se há alguma coisa que tem sido muito criticado, há muita coisa falando, muitas pessoas falando contra essa doutrina que nós temos da ressurreição, é justamente isso, não é? Há muitas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo e o principal argumento que eles usam para não acreditar em Jesus Cristo é o facto da ressurreição. Eles falam, mas é uma coisa muito estranha, não é? É muito difícil acreditar que alguém que esteve morto, sim, depois de 3 dias, nem esse que era uma hora depois, que nós podemos pensar que foi alguma coisa física, não é? Parou o batimento cardíaco, a respiração, alguma coisa aconteceu ali, e depois, através de um processo de ressuscitação, a pessoa volta a viver, não é? Aqui passaram-se três dias, é muito tempo e já é o tempo que o corpo começa o processo de estragar-se, é, os órgãos principais começam já a deixar definitivamente de funcionar. Então há muita coisa contrária a isso. Só que como nós falamos já esta manhã, quando estávamos a pensar em Isaías 53, e se tu ainda não conseguiste ver isso, convido-te a que busques entre o vídeo do nosso canal, da nossa página, para assistir novamente isso. Ah, nós estávamos a pensar no facto de que a realidade da ressurreição é uma realidade que para os crentes é importante. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou e tudo isso, todo o que envolve a ressurreição de Jesus Cristo faz parte daquilo que nós acreditamos ser as doutrinas essenciais do cristianismo. Nós tínhamos falado justamente que a ressurreição é o que faz diferente ao cristianismo das outras religiões. O facto de que o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele está vivo, é que nos diferencia dos outros pensamentos religiosos, não é? Onde os principais homens já morreram, já faz muito tempo, e não há maneira de que eles continuem a ser vivos, porque eram justamente isso, homens, não é? Já no tempo do Novo Testamento, havia muito receio de aceitar a questão da ressurreição. E isso foi criando uma série de problemas. Apareceram ali certas pessoas com um pensamento estranho, como os primeiros movimentos para o gnosticismo, não agnosticismo, para o gnosticismo, que eles falavam que Deus não podia morrer, e quem morreu na cruz não foi Jesus, mas não foi Deus, não foi Jesus sendo Deus, mas foi Jesus sendo homem. E então você faz uma série de coisas ali tentando dar uma explicação àquilo que de facto a Bíblia fala. Nós temos que pensar e temos que aceitar. Se nós vamos aplicar
métodos científicos para a pesquisa, para poder saber se uma coisa é verdade ou não, nós precisamos ir aos documentos históricos que nós temos. E o documento histórico que nós temos por excelência é a própria Bíblia, não é? Nós temos 2 livros escritos por um homem, o seu nome é Lucas, onde ele faz uma pesquisa, e ele era científico, ele era médico, não é? E ele faz uma pesquisa para um homem, o outro homem, que o nome dele era Teófilos, e ele faz, primeiro no Evangelho de Lucas, o que nós conhecemos como o Evangelho de Lucas, ele apresenta a vida até a morte de Jesus Cristo, e no livro de Atos, ele apresenta já ao Jesus Cristo ressuscitado, e ele na sua ascensão ao céu, e depois como seguiu e os primeiros passos da igreja cristã, como nós conhecemos hoje. Então, nós não poderíamos discutir ou negar os fatos que Lucas apresenta. Ele apresenta, por exemplo, o testemunho dos apóstolos que estiveram lá, e é interessante que esses apóstolos, eles estavam dispostos a morrer por aquilo que acreditavam, a tal ponto de muitos deles ser martirizados por causa de anunciar que Jesus Cristo não somente morreu, mas ele também ressuscitou. Então, você precisa muita inteligência, muito acordo e ter um benefício muito grande para morrer por uma mentira, não é? E isso que nós aceitamos e nós acreditamos que é verdade o que eles falam. Mais para frente, Lucas nos apresenta a um homem que o nome dele era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era um principal entre os judeus, a tal ponto que ele foi um discípulo de um dos grandes mestres que existiu no tempo de Jesus, o Gamaliel. Ele foi formado por Gamaliel. Então, Paulo amava as tradições, amava o Antigo Testamento, a Torá, não é, a lei de Deus. E quando ele ouve sobre a aparição dos cristãos, que eles estavam a pregar umas ideias distintas daquilo que ele acreditava, isso levou a ele a assumir uma posição. Não é possível, não é? Eles estão a estragar tudo quanto Deus fez, então ele começou a perseguir. E um dos momentos mais tristes dentro da história da vida de Paulo é justamente quando ele é o testemunho principal da morte de um dos primeiros diáconos da igreja, Estevão. Depois, Paulo tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, quando ele estava a ir para Damasco para apressar lá os crentes, os seguidores do caminho, como ele chamava. E ele tem um encontro pessoal, o próprio Jesus Cristo aparece a ele, chama a atenção dele e a sua vida é transformada. Eu gosto de pensar sempre que Paulo foi atropelado, já Paulo, não é? Foi atropelado por Jesus Cristo, e isso fez uma mudança terrível na vida dele. Depois ele vai começar a pregar justamente aquilo que ele estava a perseguir. Para isso, ele teve um tempo no deserto da Arábia para voltar a revisar tudo quanto ele sabia e comparar com as escrituras e ver se era verdade. E depois ele se converte em um pregador e um dos maiores missionários do cristianismo. E dentro da sua labor missionária, o apóstolo Paulo escreve cartas para as igrejas que ele formava. Ele passava por cidades, igrejas que ele formava e igrejas que ele deixava já com uma nova liderança, porque o trabalho dele era justamente abrir igrejas e ir a pregar o evangelho mais que nada. Uma dessas igrejas, a igreja de Corinto, estava a ter problemas justamente com a ideia da ressurreição, porque apareceram alguns ali a falar que tá bem, Jesus Cristo ressuscitou, mas Jesus Cristo era Deus, mas a ressurreição não existe. Então Paulo escreve um dos capítulos da Bíblia mais interessantes, profundos,
E nós vamos ler agora só alguns versículos, porque não temos o tempo, precisaríamos mais de um dia para poder refletir naquilo que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Mas eu quero convidar-te a abrir a tua Bíblia, ali em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler versículo 12 até o versículo 20. Mas nós vamos ir depois falando de alguns outros versículos. Fala assim, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos orar uma vez mais, antes de continuar. Só Deus, obrigado pela tua palavra. E nos pedimos, Senhor, que nesta hora nos ajudes a entendê-la, nos ajudes, Senhor, a meditar naquilo que ela nos quer ensinar. E que nós, Senhor, possamos abrir nossas mentes e refletir naquilo que a tua palavra nos fala. Ajuda-nos, Senhor, ilumina nossas mentes, nossos corações, livra-nos de desviar-nos da tua palavra, livra-nos das heresias, Senhor. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos a falar que a ressurreição é aquilo que mantém a fé cristã em pé, ou aquilo que vai destruir a fé cristã. Sim? Então, nós precisamos ver e tentar descobrir se a ressurreição é o maior milagre que existiu na história da humanidade, ou a ressurreição é a grande mentira, a maior mentira que já existiu nos tempos, não é? E o apóstolo Paulo é isso que ele apresenta, e ele apresenta alguns fatos de maneira negativa, que aconteceria se isso não fosse verdade. Mas antes disso, eu queria lembrar aos irmãos e aos amigos o que é o Evangelho. Nós precisamos pensar primeiro por que a ressurreição faz parte tão importante do cristianismo. É justamente por aquilo que o Evangelho é. E o apóstolo Paulo define o Evangelho um bocado mais para cima, aqui no versículo 3 e 4 do 1 Coríntios 15, fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. O Evangelho é falar e dar a certeza de que Jesus morreu pelos nossos pecados, sim, mas ele morreu pelos nossos pecados em cumprimento de aquilo que as Escrituras falavam, ou seja, aquilo que o Antigo Testamento ensinava, sim? Aquilo que Deus, através dos seus profetas, já falou na antiguidade, e hoje falamos de Isaías, 700 anos antes, já se falava que Cristo tinha que morrer. Então, Cristo morre conforme as Escrituras, sim? E a prova disso, diz o apóstolo Paulo, é que ele foi sepultado. Sim? Ele era homem, ele morreu e ele foi sepultado como qualquer outro homem que morre na terra. Mas ainda mais, diz o apóstolo Paulo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de novo, segundo as Escrituras. É muito interessante que o Antigo Testamento e o próprio Jesus vai lembrar, por exemplo, Jonas,
a história de Jonas, que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e que assim era necessário que o Filho do Homem estivesse no ventre da terra, não é? Ou seja, que ele fosse sepultado, que é aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Mas qual é a prova que Paulo apresenta que Jesus realmente ressuscitou? Aqui no versículo 5 ele vai falar, e apareceu a Cefas, a Pedro, sim? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Era muito interessante porque lembrem que a igreja de Corinto estava a ter problemas. Na igreja de Corinto havia pessoas que estavam a falar, não, isso não é certo, é uma mentira. E o apóstolo Paulo fala, não, ele apareceu a Pedro, perguntam a Pedro. Sim, Pedro ainda era vivo naquele tempo. Ou há 500 irmãos, mais de 500 irmãos, que foram testemunhas de que Cristo ressuscitou. Perguntem a eles se não acreditam na minha palavra. Eles são testemunhas. Imaginem, 500 pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto. Eles viram, não somente falaram com ele, muitos deles tocaram. O apóstolo João fala que eles ouviam, eles viam e eles apalparam o verbo da vida. Ou seja, eles são testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a nossa pregação do Evangelho, o Evangelho é justamente falar Cristo morrendo pelos pecados, sendo sepultado e voltando a ressurgir, ressuscitando dos mortos, como prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. Então, a ressurreição é justamente isso. A ressurreição é a prova de que, ou a aprovação que Deus aceitou, que Deus ficou satisfeito na sua justiça, que a sua justiça foi satisfeita. E se realmente isso não aconteceu, a cruz, isso que nós tanto amamos, não é? E que muitas igrejas têm como o seu símbolo principal ali nos seus templos, seria um símbolo de vergonha, um símbolo de fracasso, e não um símbolo de vitória, como é o sentido que nós damos à cruz. Mas vamos aqui a nosso texto. O apóstolo Paulo ele vai pensar e vai entrar nesse pensamento. Bom, vamos a ver. Se realmente Jesus Cristo não ressuscitou, o que isso significa para nós? Onde que estaria o problema? E o apóstolo Paulo é tão bom quando ele argumenta, não é? Porque ele vai apresentar alguns argumentos interessantes. Olha aqui, pelo menos 6 coisas que acontecem. Diz o apóstolo Paulo, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ok, vamos a pensar que Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, aquilo que ele estava a fazer, não é, de passar por cidade a cidade, pregando o evangelho e pregando que há uma boa notícia. O evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque nós não poderíamos pagar a Deus o que nós devemos a Deus. Cristo fez isso. Ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Não adiantaria de nada. Eles estão a perder o seu tempo. Estavam a perder o seu tempo e estavam a fazer perder o tempo às pessoas que estavam a ouvir. É vã a nossa pregação. Não tem sentido, não tem, não há uma razão de ser. O apóstolo Paulo apanhou tantas vezes. Ele foi perseguido, ele foi torturado por causa da sua fé. Se Cristo não ressuscitou, então não vale a pena. Nada vale a pena. Não somente isso. Ele fala, e vá a vossa fé. Não há pior coisa que acreditar numa mentira, não é? E nós latinos sabemos muito bem o que significa isso. Quantas vezes os políticos têm nos prometido coisas, não é? E que depois, no final, foram somente isso, foram somente palavras. Quando eles conseguiam aqueles que eles queriam ser eleitos, estar no local
ou no posto, ou na posição que eles queriam. Depois esquecem as promessas que fizeram ao povo, e é tão triste isso, não é? Hoje mesmo, em nome da fé, há tantas pessoas falando coisas estranhas, terríveis, como que se tu das uma oferta, tanta oferta, Deus te vai abençoar, não é? E famílias inteiras perdendo a pouca coisa que tem. E é terrível quando nós descobrimos que nós estávamos acreditando numa mentira. Imagina que Cristo não tivesse ressuscitado. Então, aquilo que nós acreditamos seria uma grande mentira e uma grande desilusão, uma grande perda para nós. Não somente isso, o apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, não é? Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Jesus Cristo. Seria terrível. Ou seja, eles estariam a pregar, os apóstolos estariam a pregar uma mentira e iriam contra Deus, contra aquilo que Deus, falando que Deus fez uma coisa que ele não fez. E isso é terrível, não é? Está já quase é uma blasfêmia a falar que Deus vai fazer uma coisa que ele não fez, não é? Ou prometer alguma coisa em nome de Deus. Hoje acontece tanto isso, não é? Pessoas oferecendo coisas a troca de dinheiro, a troca de possessões, falando que Deus vai fazer. E, em realidade, nós descobrimos e nós sabemos que são falsas testemunhas. E o apóstolo Paulo fala, nós seríamos falsos testemunhas. Nós estaríamos a falar coisas que não agradam a Deus e estaríamos indo contra Deus. Sim? Se Cristo não ressuscitou. Depois ele vai falar também que se Cristo não ressuscitou, e a coisa terrível aqui no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, vá a vossa fé, já falamos disso, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Imagina ter uma grande conta, uma grande dívida com algum comércio na tua cidade, e que alguém te fala, olha, lembras aquela dívida que tu tinha? Sim, lembro. Ok, o cara falou que ele vai perdoar-te, que já esquece, já não há esse problema, não é? Então tu começas a viver, uau, que bom, não é? Tu começas a tranquilizar-te, tu começas a dormir melhor, mas depois esse homem chega até ti e fala, olha, e a nossa conta, e a dívida que tu tens comigo? Não, mas fulano me falou que isso já foi esquecido. Não, eu não falei nada. Seria terrível, não é? E isso mais com Deus. Imagina que os nossos pecados ainda fossem mantidos perante a presença de Deus. Imagina não desfrutar do perdão, da misericórdia de Deus. Seria terrível. E isso que o apóstolo Paulo fala. Se Cristo não ressuscitou, sim, ainda estamos nos nossos pecados. Não há esperança, não há saída para nós. Outra coisa interessante, se Cristo não ressuscitou, também os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, todos aqueles cristãos que foram martirizados, sim? Aqueles que foram lá no Coliseu Romano foram usados como brinquedos dos leões, que foram usados como tochas ardentes, não é? Nas ruas de Roma, a morte deles teria sido em vão. Não teria adiantado nada, mas essas pessoas morreram acreditando que aquilo que eles estavam a pregar, que estavam a proclamar, era verdade. Mas se Cristo não ressuscitou, então eles morreram por nada. E eles realmente hoje estariam perdidos, não é? E há uma coisa mais, o apóstolo Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. É triste viver sem esperança. É triste viver sem ter uma razão de ser, sem que a nossa vida serva, sem que a nossa vida preste para alguma coisa.
E ainda mais quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em alguém, e esse alguém nos deixa mal, por exemplo, uma esposa que é traída pelo esposo, há filhos que são abandonados pelos seus pais, é terrível. E isso seríamos nós se realmente Cristo não ressuscitasse. Mas, graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, o panorama não é assim. O panorama é totalmente diferente. Não é que nós acreditamos em uma coisa que não existe. Não é que Cristo não ressuscitou. A história, os factos, a Bíblia fala que Cristo ressuscitou. E isso muda tudo. Então, deixa-me colocar as coisas negativas que falamos anteriormente de uma maneira positiva. Se Cristo ressuscitou e Cristo ressuscitou, então somos perdoados. Uau! Sim, lembra que se Cristo não ressuscitou, ainda estávamos nos nossos pecados? Não. Cristo ressuscitou e isso significa que nós somos perdoados. Por quê? Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele estava a pagar as nossas dívidas, ele estava a pagar os nossos pecados perante Deus, ele estava a beber a ira de Deus que nos correspondia a nós. Então, quando ele ressuscita, o que Deus fala é: eu aceitei o sacrifício do meu filho, o sacrifício do meu filho é suficiente para pagar a tua conta. E eu sou perdoado quando eu acredito em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Então, sou perdoado. Sim? Sou também, a minha fé é bem fundamentada, a minha fé está bem fundamentada, a minha fé está fundamentada no amor de Cristo. A Bíblia fala, e o texto que nós conhecemos tão bem, é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, não é para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Isso mesmo é real para mim. Então, a minha confiança está no sacrifício de Cristo e eu acredito, eu confio que aquele sacrifício é suficiente para dar-me acesso ao Pai. Sim? E a ressurreição de Jesus Cristo prova que Jesus tem o poder para fazer isso. Então, eu não somente sou perdoado, a minha fé é bem fundamentada, a minha fé está bem fundada. Sim, eu não estou a acreditar no acaso, eu não estou a acreditar naquilo que pode ser, não, eu estou a acreditar na palavra do Filho de Deus que morreu e ressuscitou por mim. A pregação é verdadeira, aquilo que a Bíblia fala é verdadeira. Por que eu posso confiar neste livro aqui? Por que para mim este livro é tão importante e ele tem tanto valor para mim? Simples, porque é verdade. Sim? É verdade, aquilo que ele fala é verdade. Hoje é muito triste que nós vivemos em um tempo onde não existem verdades absolutas. Os nossos filhos estão sendo ensinados nas escolas que não há verdade absoluta, que cada um tem a sua verdade. Essa é a minha verdade, que pode não ser a tua verdade. E a tua verdade pode não ser a minha verdade, mas eu tenho que respeitar, porque não há uma verdade absoluta. Mentira, isso não é certo. A Bíblia fala que há um único que é verdadeiro, e esse é Deus. Então, se Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdade. E porque a sua palavra é verdade, eu posso confiar nela. Então, a pregação dos apóstolos era uma pregação fundamentada ou fundada na verdade de Deus, na palavra de Deus. Por isso que os profetas no Antigo Testamento, eles falavam, assim diz o Senhor, que é a mesma coisa que os apóstolos depois vão falar no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus é verdade e eu posso confiar naquilo que ela que ela fala. A pregação é verdadeira. E já não somos os mais infelizes, ao contrário, somos os mais felizes da terra.
Na história do cristianismo, há tantos exemplos de pessoas que morreram pela causa de Jesus Cristo, por pregar o Evangelho, mas a morte deles foi uma morte tão especial. Muitos, e há testemunhos, não é? Históricos, de que muitos daqueles crentes que eram jogados naquele coliseu romano para ser comidos pelos animais, que eles se ajuntavam e cantavam enquanto isso ia acontecer, não é? Há outros exemplos de pessoas que iam ser martirizadas e que eles o faziam de uma maneira tão feliz. Não é que não sentiram dor, não é que eram super-humanos que estavam por cima de aquilo que nós experimentamos normalmente. A questão é que eles confiavam e eles experimentavam nas suas próprias vidas o que significa ter um relacionamento com aquele Cristo ressurreto. E isso moldava, isso transformava as suas vidas. Tanto que a dor passageira que eles sofriam era uma dor que ele ia levar até a porta da morte, mas detrás da morte estava o seu Redentor à espera deles. Essa é uma confiança. Então eu posso estar feliz, eu posso não ter muita coisa, eu posso ser muito limitado em muitos recursos, mas se eu confio em Cristo, eu sou a pessoa mais feliz da terra, porque Cristo é suficiente. Porque Cristo é suficiente. Eu posso estar com problemas de saúde, sim. Eu sou asmático. A mudança de tempo para mim é terrível. Eu tenho que sair de um local quente e ir para um local frio e acabou. Os olhos ficam vermelhos, o nariz começa a coçar, começo a tosser e é uma luta, porque e ainda quando mais velho fico, pior é. Mas a interessante é, a minha felicidade não depende da asma que eu tenha, ou se eu tenho crises ou não. A minha felicidade está em Cristo, e isso ninguém pode tirar de mim. E os que dormiram, aqueles que morreram em Cristo, hoje nós sabemos que estão com Deus, não é? Que estão com Deus, e que um dia nós também estaremos com eles. O apóstolo Paulo tem um ditado que eu tento que seja o meu também todos os dias. Ele fala que para ele o viver nesta vida é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Como que tu enfrentas a morte? O que tu pensas da morte? A morte é uma questão difícil para muitos. Há muito dinheiro é investido ano após ano tratando de que as pessoas vivam mais, não é? Por quê? Porque a morte é um grande problema para os seres humanos. Mas é um problema quando a morte é o destino final. Mas é uma bênção quando a morte é somente uma porta que me leva à minha casa, a casa que está sendo preparada para mim. Há um texto bíblico que eu quero compartilhar convosco e encerrar este pensamento. Lá no último livro da Bíblia, no capítulo 5, deixa-me ler o que diz. Capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, fala assim: Vi e ouvi, e é o apóstolo João a falar, e ele está a escrever aquilo que ele viu em visão, não é? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Esse é o cântico que tu e eu vamos cantar no dia que nós estejamos perante a presença de Deus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder. Como que ele pode receber o poder, a riqueza, a sabedoria? Porque ele ressuscitou, sim? E força, e honra, e glória, e louvor.
Agora, a pergunta que nós temos que fazer-nos é: o que significa para nós a ressurreição de Jesus Cristo? Onde que está a tua fé? A tua fé é bem fundada ou a tua fé é vã? E tu precisas revisar isso. Sim? Eu espero realmente, é o meu desejo, que neste tempo de tanta incerteza, neste tempo de tanto medo, de tanta dor no mundo, com coisas a acontecer, o coronavírus, uma peste de gafanhotos, terremotos, vulcões a entrar em erupção, mas que seja um tempo não que nos leve ao desespero, mas sim que nos leve a pensar, sim, onde que está a minha fé? Aonde que está a minha confiança? Eu quero convidar-te a que coloques a tua confiança no único que é verdadeiro, em Jesus Cristo, que morreu pelos teus pecados, morreu uma morte que ele não merecia, que tu merecias, que eu merecia, mas ele ocupou o nosso lugar, morreu na cruz, pagou a nossa dívida e ele nos oferece a sua salvação. O que nós precisamos fazer é crer, acreditar que essa morte foi por nós, reconhecer nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que somos fracos, limitados, que não há nada que nós possamos fazer e que Deus já abriu a porta para que nós tenhamos uma saída, para que nós tenhamos uma esperança. Eu quero convidar-te, crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal. Que ele seja o foco, o centro da tua vida. Se nós podemos ajudar-te nesse processo, por favor, nos fala, escreve-nos, manda uma mensagem através dos diferentes meios que nós temos e que pergunta-nos como que nós podemos ajudar-te. Para nós seria um prazer poder caminhar contigo e aprender juntos o que significa acreditar em um Deus de amor, acreditar em um Redentor, em um Salvador, que Ele é todo amor e que Ele é tudo poder também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu evangelho, Senhor. Obrigado porque Cristo morreu, foi sepultado e Ele ressuscitou. E hoje está na tua presença, na tua destra, Senhor. Ele está contigo. Está a preparar o lugar para todos aqueles que acreditam na morte e na ressurreição dele e que acreditam que isso foi por causa de nós, cada um de nós, Senhor. Senhor, nos ajuda, ajuda a nossa fé, ajuda-nos, Senhor, a poder acreditar, confiar na tua palavra e descansar em ti. Vivemos tempos difíceis, de muitas incertezas, mas, Senhor, queremos que tu sejas a nossa fortaleza, que tu sejas, Senhor, o nosso alicerce. Deus, eu peço pelos amigos que estão a acompanhar, que estão a ver este vídeo, Deus, que eles possam também te conhecer e que eles possam experimentar o que significa viver a vida para Cristo e ter uma esperança para o presente e para o futuro. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Obrigado por nos acompanhar. Sim? Vamos estar por este meio o tempo que seja necessário, mas nós queremos convidar-te a que tu possas entrar em contato conosco e deixar as tuas perguntas, se tens alguma questão, alguma crítica, por favor. Somos limitados, somos muito fracos e muito inexperientes nestas novas tecnologias, não é? Mas conhecemos a Cristo e queremos que aquilo que nós experimentamos seja também uma experiência boa para ti. Deus te abençoe.